Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: longe de Deus, todos estamos doentes, buscando amor e uma razão para viver. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Essa vida, longe de Jesus, é insuportável. E talvez você só possa descobrir isso depois de ler a palavra de Deus. E não é o conhecimento da palavra de Deus que vai trazer alívio para a sua alma, mas é a presença do Espírito Santo. É a fé em Jesus Cristo que vai despertar os teus sentimentos. E assim nós vamos começando a entender que existe uma vida onde ninguém mais acreditava que existia uma vida. E nós só podemos entender realmente o valor de Jesus quando nós estamos na sua presença. Porque até então nós vivemos a vida inteira na escuridão e para nós a luz ela não existe. Vivemos uma busca intensa crendo que a luz ela vai chegar na nossa vida quando nós fomos bem-sucedidos, quando nós conhecermos alguém, quando nós realizarmos os nossos sonhos, quando acontecer o que nós queremos. Assim, esse estado de desgraça, ele vai sair da nossa vida e uma outra vida vai começar muito melhor. E nós sabemos que não funciona assim. Porém, estamos tão iludidos que não conseguimos questionar a verdade. Porque é através da palavra de Deus que nós adquirimos sabedoria. E através da sabedoria, nós entendemos os nossos sentimentos, aprendemos o poder da oração e dos louvores. Não vamos mais viver sofrendo. Porque se você acha que a doença ela é somente algo que eu possa fazer um exame e ele ser detectado, nós estamos errados. Porque a maioria das pessoas está doente. Só que ela é na alma, é no caráter. Por isso que nós temos tantas brigas, tantos desentendimentos, tantas cobranças, porque todos nascemos doentes. Todos. E o único remédio que pode nos curar chama Jesus Cristo. Porque a nossa doença é o quê? É o pecado, é a desobediência, é querer buscar apenas os nossos próprios interesses, é achar que somos suficientes, é o orgulho, é a inveja, é a mentira. E você só vai entender o que eu estou te falando se você começar a ter uma experiência espiritual. Quando você sentir que a tua alma ela já não sente mais fome, quando o teu coração já não tem mais medo. Não vai ser sentado num banco de uma igreja ouvindo uma única pregação, mas é no todo dia, é de joelho dobrado, é de louvor, é falando de Jesus, é experimentando, é cumprindo o propósito da sua vida. É algo muito além de nós mesmos. É você poder entender que não existe pessoa boa sem Deus. Por mais que você chegue a comparar as pessoas e falar, essa daqui não, eu não posso comparar uma pessoa que faz isso com uma que faz, não, essa daqui não tem. Mas no final, lá no finzinho, quando a gente começa a notar mesmo nas entrelinhas, não dá pra gente validar. Se eu pegasse uma dose de venenos, você acha que pela quantidade nós poderíamos dizer, você teria coragem de tomar? Ah, é só uma gotinha. Não, o outro ali é meio copo, é meio coisa. Veneno é veneno. E nós sabemos que nós não devemos nem chegar perto dessas coisas porque pode nos fazer mal. Assim o pecado, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E eu tenho que me afastar do pecado. Você sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se a gente começa a pensar a respeito das doenças, o que ela faz na nossa vida? Ela diminui o nosso tempo. Ela invalida tudo aquilo que nós fizemos no passado. Ela coloca dúvida,
questionamento e depois. Só que nós já começamos assim. É que nós temos que ficar comparando o que é pior e o que é menos pior. Nunca com o que é melhor. Nunca nada da escuridão vai ser comparado a algo da luz. Se a gente vai lá em Miqueias 7, versículo 2, 5 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Quem está falando conosco? Miqueias. Quem é Miqueias? Miqueias é um profeta. E aqui tem algo bastante assim satisfatório. Miqueias e Isaías, eles viveram na mesma época. Estava acontecendo a mesma coisa. A diferença é que Miqueias pregava num lugar que era muito pequeno e Isaías já conhecia pessoas mais poderosas. Mas ambos profetizaram a vinda de Jesus. Ambos diziam sobre o Messias. Mesmo que eles não se conhecessem, mesmo que eles não combinassem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele já estava neles anunciando a mensagem, tanto aos pobres quanto aos ricos. E a mensagem é sempre a mesma, é sobre arrependimento. Isaías descreveu o sofrimento que Jesus teria. Miqueias disse aonde o Messias nasceria. E nós vamos vendo que não existe profeta mais importante ou menos importante, porque a importância está no servir a Deus. Eu não tenho que começar a querer medir, comparar, servir a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu estou servindo a mesma obra e eu faço parte do mesmo propósito, que é algo muito além da nossa vida, da nossa vaidade, do nosso ego. E o que Miqueias estava dizendo naquele tempo, onde as pessoas elas já estavam corrompidas, onde elas já não se importavam mais com os pecados, onde elas já não tinham mais, sabe, quando a consciência ela para de acusar, porque você já está numa vida tão doida, que já não tem mais moralidade em nada, é sempre dobrando a aposta, é sempre achando que o mais vai trazer algum tipo de satisfação. Mesmo as melhores pessoas. Eu tenho certeza que se você falar, quem que é uma pessoa boa? Você vai juntar um monte de gente, assim, que você gosta, que talvez seja da tua família, o teu pai, tua mãe, tua avó, alguém que você conhece, alguém que você admira. E ele está falando, mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, sabe aquelas que nós temos dificuldade de reconhecer o pecado delas? E aqui nós temos que entender que sempre vai existir uma linha. Nós nunca deixaremos de ser pecadores, porém os nossos pecados são perdoados por Jesus. Existe uma diferença entre eu ser pecador e continuar pecando, e continuar deixando que a minha natureza humana vive buscando os seus prazeres e que minha mente ela seja controlada pelo diabo. E existe aqueles que renunciaram ao pecado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu não aguento mais viver doente. Eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não quero mais me sentir triste. Sabe, eu não quero mais nada dessas coisas que acontecem dentro dos meus sentimentos. Eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais ficar sentindo essas coisas negativas que eu sinto. Existe um basta que nós damos. E é através da nossa confissão que Deus ele entra na nossa vida. É através da palavra de Deus que nós somos purificados. Os nossos pensamentos são purificados, as minhas palavras são purificadas, o perdão ele é liberado. Porque se eu fico pensando em algo todos os dias e sinto algo ruim, eu deveria perdoar isso que aconteceu e aceitar. Porque o que eu penso tem que trazer bem para o meu coração. O que eu penso tem que estar no céu, não nessa vida. O amor é justamente isso, é a satisfação com o tempo que nós vivemos. Não é sentir ódio, não é sentir raiva, não é ter necessidade de mentir, de negar, de falar, sabe? Não é ficar desse jeito.
mas é tirar o mal que está dentro de nós, e o mal a gente tira através do perdão, da confissão de culpa. E ele está dizendo, olha, sabe aquelas pessoas que são as mais honestas? Não valem mais do que espinheiros. Qual que é o valor de um espinho? Ele não dá fruto, você não pode comer, e tem um ponto ainda. Se você pegar nele, ele vai te machucar, ele é traiçoeiro. É como uma flor, você olha lá, ela tá linda, pega no caulinho dela ali pra você ver, uma rosa, vai machucar a tua mão, vai machucar a tua mão. E cada circunstância que uma pessoa ela vive sem Deus, você vai entender aonde está o espinho da pessoa, aonde está o limite da pessoa. Bastou tirar alguma coisa que é do interesse dela, fazer algo que ela não imaginava, ou que ela precise perdoar. Bastou o diabo tomar a tua mente por 10, 15, 20 minutos e você for lá fazer algo que você não entende, mas aquilo já estava dentro de você. O pecado, ele nasce por quê? Porque nós ficamos desejando as coisas, cobiçando as coisas, pensando nas coisas. Você acha que as redes sociais elas fazem o quê? Fazem você ficar invejando, desejando, acreditando que existe um mundo fácil. Não existe um mundo fácil. Não existe pessoa que não seja doente longe de Jesus. Não existe. Todos nós nascemos. O teu influenciador preferido fala de Jesus? Posta de Jesus? Lê a palavra de Deus? Você vê alguma coisa? Não lê? Só copia texto dos outros e cola e vai. Cara, fatalmente vai parar num psiquiatra ou vai parar num psicólogo. Vai parar numa boca de fumo, vai comprar droga, vai comprar bebida. É insuportável, não adianta. Porque a gente tem que entender que a droga, a bebida, o cigarro, tudo é remédio. Tudo é remédio para a alma doente. Então existe pessoa boa sem Deus? Não existe. E o próprio Jesus nos ensina, bom somente é Deus. Bom somente é Deus. Então ele está dizendo, olha, as pessoas boas não são boas. Cuidado. Cuidado, porque pessoas sem Deus têm a mente controlada pelo diabo. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Ah, mas então eu não vou poder confiar em ninguém, eu não vou poder conversar com ninguém? Claro que você pode, só que você tem que entender. Não acreditem nos vizinhos. Acreditar é o quê? As pessoas mentem. Pessoas sem Deus só contam mentiras, só contam vantagem, só aumenta. Você gosta daqueles amigos, brincadeirinha, tá sempre fazendo uma gracinha, falando alguma coisa para os outros rirem? É mentira. Se para você é a alegria mentir, pra gente a alegria tá em dizer a verdade. Ai, mas não pode fazer nada? Pode, fala a verdade. Fala de Jesus. É muito melhor, pelo menos você ajuda alguém. Porque sempre que a gente tá brincando, tirando sarro, a gente tá diminuindo as outras pessoas. E a tua alegria é humilhar os outros, é diminuir os outros. Sabe, enquanto a gente não para pensar, nossa vida é isso, você quer chegar lá no dia do julgamento final, e se a gente fosse assistir um filme, sei lá, fosse poder ver tudo que nós fizemos a nossa vida inteira, como que você gastou o tempo? Como que você amou as pessoas quando eu pedi para você amar? Brincando, humilhando, enganando? É assim que foi o seu amor? Porque o problema não é a gente errar, errar todo mundo erra, o problema é a gente permanecer no erro, viver no erro. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Você tá vendo que ele colocou diversas pessoas aleatórias e tá dizendo, olha, tá vendo o teu vizinho? Cuidado. Tá vendo os teus amigos? Cuidado. Tá vendo a tua própria mulher? Cuidado. Cuidado, cuidado. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Se eu não aprendo a identificar o mundo espiritual, eu tô achando, mas eu não posso confiar em ninguém. Cara, primeiro seja a pessoa confiável. Antes de você querer que o outro seja alguma coisa, veja a dificuldade de você ser. A dificuldade de obedecer a Deus. A dificuldade de lutar contra o pecado. Até nós nos convertemos, porque depois disso acabou. Quando Jesus ele é firmado, quando a nossa casa está sobre a rocha, quando eu adquiro a sabedoria, quando eu tenho uma disciplina espiritual, quando eu já não estou mais morto espiritualmente, quando eu desperto, é diferente. Mas no começo tudo são escolhas. E nós estamos tão iludidos que nós não sabemos fazer escolhas, porque na nossa cabeça nós estamos abrindo mão de alguma coisa. E Deus está dizendo, olha, cuidado com as pessoas que não têm a mim. Cuidado quando você acha que você tem a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim. Porque se eu não estiver junto, não existe nada de bom. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais. É comportamento.
O pai fala, o filho não tá nem aí. E muitos saem de casa, por quê? Porque não tem um bom relacionamento nem com o pai nem com a mãe. E aí você acha que ele vai ser um bom marido. Se ele não consegue relacionar com as pessoas que mais amam. E aqui também mostra mais uma coisa, que o diabo ele fez o serviço certinho. Ele foi atacar dentro de casa. Se você ficar doente, quem que você acha que iria cuidar de você? São as pessoas da sua casa. Se você não pode nem confiar nas pessoas da sua casa, da sua própria família, você vai poder confiar em quem? Nas pessoas que têm o Espírito Santo. Porque não é uma questão de sangue, não é uma questão de lugar, mas é uma questão espiritual. Os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães. E aqui nós podemos levar em algum lugar e dar um nome, é uma doença. Não, isso é doença. Não, a pessoa tem doença. Aqui é isso, é aquilo e pronto. E aí paga o psicólogo para ficar acompanhando. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Você tá lendo que tá na Bíblia? E por que isso tá aqui? Porque nós, sem Deus, independente da idade que nós temos, nós seremos desobedientes. Se nós não obedecemos a Deus, vamos obedecer um homem ou uma mulher. Poxa, começa a entender a necessidade espiritual que uma família ela tem. O diabo ele vai atacar dentro da tua casa. Você acha que uma pessoa ela sai para beber num bar e volta para uma casa por quê? Porque ela tá feliz dentro de casa? Ou porque ela tem uma vida tão miserável que ela precisa chapar no meio de gente chata? Meu, não tem pior lugar que bar. Um povo chato, uma conversa chata, é sempre as mesmas conversas, sempre as mesmas brincadeiras, sempre aquele saudosismo, as músicas, as coisas, os rituais, e lá, não sei o que, eu gosto disso. Cara, é só isso, o cara tá sobrevivendo a mais um dia. Ninguém que usa droga, ele usa droga porque ele é feliz, ele usa droga porque ele não suporta mais a vida que ele vive. Ele não suporta o pecado mais dentro dele, não suporta. E eu tenho que olhar que esse filho desobediente sou eu. Que essa filha que briga, sou eu. E começar a entender que eu preciso de Jesus muito mais. Também a outra pessoa também precisa, porque sem ele não adianta. Qual é o mandamento? Honrar pai e mãe. E se eu fizer isso? Vai estar tudo certo na minha vida. Agora, se eu não honro pai e mãe, se eu brigo com meu pai e com a mãe, e as noras brigam com as sogras, e aquele brigueiro, e Jesus já usou essa passagem e nós já falamos dela esses dias. E aqui nós temos que entender que são todas relações sem Deus. Sem Deus, pessoas sem Deus, independente se seja teu pai, tua mãe, tua filha, não adianta, não vai viver bem. Agora eu tenho que olhar para mim e não querer culpar o outro. Pessoas sem Deus são imprestáveis, é um bando de tranqueira. Um bando de tranqueira. E beleza, porque essas pessoas estão doentes e estão sofrendo. E vão sofrer. E vai somatizar no corpo. Você não precisa fazer mal nenhum. Fica tranquilo. Eu não preciso sujar minha mão, eu não preciso sair da unção porque os outros estão fazendo mal. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Bom, você já olhou aqui que a coisa, já não existe pessoa boa. Não posso acreditar no meu vizinho. Não posso falar para a mulher, não posso conversar com o relacionamento que eu tenho, não posso fazer nada. Porque pessoas sem Deus são assim. Não dá pra gente confiar. Então, antes de eu olhar o outro e querer julgar o irmãozinho, eu vou olhar para mim, eu vou buscar o meu relacionamento com Deus e eu vou ajudar outras pessoas a despertar para que eu possa ter um amigo, para que eu possa conhecer pessoas às quais eu possa contar de forma verdadeira, para que dentro da minha família eu possa ser sal e eu possa ser luz, eu possa ajudar outras pessoas, mas através do meu testemunho, não impondo para eles a palavra, mas mostrando na minha mudança, no dia a dia, o quanto Deus é bom. E aí ele fala, eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará, o meu Deus me atenderá. Ele colocou a esperança nas pessoas, ele ficou ali reclamando dos vizinhos, não, ele falou, Senhor, eu ponho a minha esperança em Ti, ainda que todo mundo aqui não seja confiável, ainda que todo mundo aqui não seja honesto, eu ponho minha esperança em Você, torna o meu caráter semelhante ao Seu, torna a minha vida agradável. Tira de mim esses pensamentos, esses sentimentos. Agora, será que Jesus, quando ele veio, ele também tinha essa mesma visão? Será que ele olhava para as pessoas como as pessoas estivessem normais ou se essas pessoas elas estivessem doentes? Se a gente vai lá em Mateus 9, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu:
Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que dizem este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Quem está conversando conosco? Jesus. E qual é o contexto? É quando Jesus conhece Mateus e chama ele para ser discípulo. E aqui nós temos que entender que Mateus era um cobrador de imposto. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. E as pessoas eram obrigadas a pagarem os impostos. E algumas pessoas eram escolhidas para ter essa tarefa e ninguém gostava porque eles iam lá e pegavam, às vezes, muito mais do que era devido. Porque não tinha controle, pegava quanto queria. Ó, você vai ter que pagar daqui e é isso. Não pagou, você vai perder as tuas coisas, não pagou, você vai perder a tua casa. É o que nós vivemos hoje. Quem gosta de pagar imposto? E olha quem Jesus foi escolher para ser discípulo dele, uma pessoa que ninguém gostava. Por que será que ele foi escolher uma pessoa que ninguém gostava? Porque é muito mais fácil enxergar a transformação na vida de Mateus do que na vida de uma pessoa que parece honesta. É muito mais fácil olhar uma pessoa que ela tem uma vida totalmente torta e Jesus transforma e ela deixa de fazer as coisas que elas faziam, do que pegar uma pessoa que aparentemente não faz nada. Tá entendendo por que Deus te escolheu? Porque nós somos uma porcaria. Por que Deus me escolheu? Porque eu era uma porcaria. Porque eu não servia para nada, não prestava para nada. Esse é o ponto. Então, é fácil olhar quando uma pessoa ela se define de um gênio difícil. Ah, eu sou difícil. Ah, é você que Deus quer. Deus não quer os fáceis. Deus não quer os mornos. Ele quer o quente ou o frio. O morno não. Então, ele foi lá e escolheu Mateus. Só que aí a igreja da época se escandalizou. Falou, meu Deus, como que esse cara só anda com essas pessoas? Jesus só anda com a prostituta, anda com as pessoas de má fama, com os cobradores. Quem que gosta dessa gente? Como é que esse cara pode fazer os milagres que ele faz, as coisas que ele faz? Nós que somos religiosos aqui. Então olha como eles excluíam as pessoas. Eles excluíam. Alguns fariseus, sempre que você lê a fariseu, pode pôr o nome aqui, católico, evangélico, protestante, é o crente de hoje em dia, é o crente de igreja, tá? Não é o cristão, é o crente de igreja, que é aquele que vai olhar o irmãozinho pecando e vai falar, ai nossa, por que eu não faço isso? Cara, se eu vejo alguém pecando, o meu papel é qual? Testemunhar sobre a minha vida de quando eu pecava. É assim que a gente convence as pessoas. Não é falando é errado, é falando, olha, eu fiz já essas coisas e eu não me sentia bem. Eu não sei como você se sente, mas eu não suportava, mas sentia assim, assim, assim. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. Cara, acabou. É tão simples. É tão simples você sentir a dor do outro. Você não vir julgando e não vir condenando. Você não ser hipócrita. Você ter um testemunho é mostrar quem você era e quem você é. Isso é um testemunho. Não é ficar se escondendo. Eu tenho medo de muitas pessoas de igreja que eles falam em terceira pessoa. Você não consegue conhecer nada da pessoa, não tem um testemunho. Não porque Deus isso, não porque Deus aquilo, não porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque lá na igreja isso, aquilo. Você não conhece nada da pessoa. Nada, nada. Você não sabe nada. No coração dela, da história dela, não tem nada. Não tem confissão de culpa, não tem nada. Não tem nada. Nada, nada, nada. Mas tá bom. Alguns fariseus viram isso e perguntaram. Então eles estavam olhando lá Jesus no meio daquele povo e Jesus tinha ido comer com aquelas pessoas. Tinham ido lá comer. Então você imagina, Jesus, entre aspas, estava numa festa, estava em algum lugar, mas Jesus não estava lá para fazer o que eles fazem. Jesus estava lá para mostrar quem ele era, para mostrar que existia uma vida diferente. Eu não tenho que me negar quando Deus pede para mim ir. Isso não quer dizer que eu vou ficar indo e frequentando esse tipo de lugar porque me incomoda. Eu não sei você, mas músicas do mundo me incomodam. Aonde não está o Espírito Santo me incomoda. Aonde é a escuridão me incomoda. E eu não vou nesses lugares, a menos que Jesus diga, olha, você vai. Vai porque nós vamos pregar, vai porque você vai encontrar alguém, vai porque você vai dar uma Bíblia. Aí eu vou lindo. Lindamente vou e vou. Por quê? Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero estar lá. Eu quero estar onde Jesus está, não onde estão as pessoas. Porque você vira as pessoas ali de cima. Não dá para confiar, não dá para falar, não dá para contar, não dá para fazer, é briga. Eu não quero, eu fico bem aqui com Deus, vamos continuar me fortalecendo e ajudando as outras pessoas a despertarem. Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Eles estavam encafifados.
Não, mas ele está falando que ele é o Messias, ele está falando que ele é o Filho de Deus, e não sei como é que ele vem e come com essas pessoas. Ele tinha que estar andando com a gente aqui. E mais, não andar só com a gente. Você tinha que colocar ele abaixo, né? Você tem que pôr Deus abaixo, porque tinha uma hierarquia. Jesus estava quebrando aquela hierarquia. Estava tirando o poder e a autoridade daquelas pessoas e colocando em Deus. Não, não pode. Não pode. Você lê na tua casa, não pode. Você tem que estar dentro da igreja. Não. E a gente acha que a etapa de conversão é assim: eu leio a Bíblia, eu me arrependo, eu me perdoo, aí beleza, eu me converto, aí eu me enfio embaixo da igreja para ficar inoperante lá dentro daquele lugar. Acabou. Fica ali sustentando a obra. Vai pregar para fora, ver se é fácil. Vai ver. Vai pregar. E o pregar que eu falo é testemunhar, não é ficar subindo em púlpito, nem nada. Chega, tira a vaidade do teu coração. Tira o que você já existiu. Você não é o profeta mirim, você não é nada. Não precisa ficar lá gritando. Não tem terno, não tem coisa, não tem nada. Não tem nada dessas coisas. É uma conversa. Pode ser num zap, pode ser sentado num lugar, pode ser numa fila, pode ser num banco, num ônibus, num salão de beleza, em algum lugar. É uma conversa. E é sempre uma pessoa que veio e falou algo que a gente nunca tinha ouvido, que nos coloca dentro de algum lugar que nós nunca estivemos. Não se preocupe com o que você vai falar. Se a tua intenção é servir a Deus, Deus ele vai proporcionar tudo o que é necessário para que nós possamos servir. E Jesus ouviu a pergunta das joias, né? O julgamento que eles estavam fazendo sobre aquelas pessoas. Isso não quer dizer que Jesus aprovava o comportamento, mas ele disse, olha, eu posso fazer algo por essas pessoas que vocês não podem. Vocês só podem julgar, mas eu posso curar. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus olhou aquelas pessoas, os cobradores de impostos, má fama e tudo, e chamou eles de doente. Olha. E agora? Todos nós somos doentes? Porque se a gente pega o texto de Miqueias, ficou bem claro que não existe pessoa boa. Que não dá para você confiar em ninguém. Então todos nós estamos doentes. E é isso que a frase fala. Longe de Deus, todos estamos doentes. E quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos com fome espiritualmente, que nós buscamos o amor e uma razão de viver. E pra gente que não conhece e não sabe que Deus é o amor, o que é o amor? É uma pessoa. O amor é uma experiência, o amor é a jornada. Então você vai ficar buscando experiências onde você acha que vai ter amor. Porque quando você conhece alguém, você acha que o amor é uma pessoa, depois você acha que o amor é o casamento, depois você acha que o amor é ter um filho, e aí você vai descobrindo que nada disso é o amor. Que aí você tem o filho, olha os filhos que ali de cima que a mãe fala, briga com o pai, briga com a mãe, esse é o filho. E aí? Adiantou? Fez? Ai, mas meu pai não amor. Você vê que tem desentendimento em todo lugar. Isso é falta de Deus. Essa é a doença que já está em nós. E o remédio é quem? É Jesus. É Jesus. E ele está mesmo dizendo, olha, quem tiver doente vai precisar do médico, e o médico sou eu. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Isso daqui é citado por quem? Por Oséias. E o que Oséias está citando? Naquele tempo, quando eles queriam receber o perdão dos pecados, eles tinham que oferecer um animal. Então eles iam lá, cada tinha diversos tipos de sacrifício, cada um servia para uma coisa, cada um tinha um propósito. Mas antes de você achar que eles só estavam matando os animais, lembra sempre de uma coisa: eles comiam a carne dos animais. Na maioria dos sacrifícios, algum deles era totalmente queimado, a maioria não. E você sabe o que eles faziam? Eles pegavam os animais e colocavam eles num lugar. Sabe o que tinha nesse lugar? Fogo. Você sabe como chama esse lugar que tem fogo? Altar. Você sabe o que tinha em cima desse altar? Uma grelha. Você sabe o que eles faziam com esse animal que sacrificado? Colocava em cima da grelha e usava sal. E tinha garfo e tinha vasilha. Você sabe o que eles faziam depois com o sacrifício? Comiam. O que parece para vocês? Um churrasco? E nós fazemos isso hoje. Então o que a gente chama de sacrifício é como se fosse uma festa. Algo que eles faziam para celebrar, para lembrar. Eles pegavam os melhores animais que eles tinham e levavam para Deus para fazer essa festa. E ofereciam vinho, ofereciam cereais e ofereciam os animais. Só que o que Jesus está dizendo?
Ao invés de vocês ficarem oferecendo coisas pelos pecados que vocês cometem, por que vocês não começam a fazer as coisas direito? Aqui usou a bondade, nós falamos da bondade também esses dias. Então, ao invés de vocês ficarem preocupados em dar o melhor animal para mim, por que vocês não me oferecem a obediência? Por que vocês não fazem as coisas direito? Por que você não lê a palavra de Deus? Por que você não tem disciplina? Por que você não acredita mesmo no processo? Por que você vê quando começa a dar certo, você começa a sabotar? Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E aqui a gente tem que entender para que Jesus veio. Se Jesus veio para os pecadores e Paulo ele falou, eu sou o pior, eu também sou o pior, estou aqui, Senhor, me ajuda. Mostra a tua graça na minha vida para que todas as pessoas possam acreditar em ti. Tira essa doença de dentro de mim. Tira essa depressão, tira todo esse sentimento ruim, tira essas insônia. Você vê que nós estamos doentes, perto de Deus nós ficamos plenos. Plenos, plenos, plenos. Eu sei que tem coisas que são difíceis de aceitar. Porque sem o Espírito Santo, não tem jeito da gente viver nada disso que está na palavra. É só na presença de Deus e na graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ter um coração que bate dentro de nós, fazendo tum-tum-tum, mas de alegria, de felicidade. Nós possamos reconhecer o pecado que está dentro de nós. Despertar para Cristo. Sair dessa vida, dessa rotina, onde todos os dias nós lamentamos e reclamamos da mesma coisa. Sem a palavra de Deus, você nunca vai ter força. Sem a palavra de Deus, você nunca vai encontrar razão. Você nunca vai sentir o amor, porque Deus é o amor. Você vai encontrar satisfação em tudo que você tiver, quando Deus estiver com você. Não é o muito e não é o pouco, mas é a presença de Deus que traz sentido à nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.